E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos aí para o nosso tema número 5, que é o tema de renda fixa. E vamos tocar o barco aqui sem perder muito tempo. Então, primeiro de renda fixa que eu tenho para falar é sobre o Tesouro Direto, certo? Por que não a poupança? Porque a poupança ela é basicamente quase que uma conta corrente hoje em dia, né? Então, os juros estão muito baixos. A poupança ela paga um rendimento que ele é totalmente irrelevante frente à inflação. Então, eu não considero a poupança um investimento. Então, para a gente começar a falar de fato sobre renda fixa, a gente começa a partir do Tesouro Direto. Se você estiver assistindo pelo celular, você vai ter um pouco de dificuldade para poder observar as tabelas que eu vou apresentar aqui. Então, eu sugiro que ou você espelhe a imagem na sua televisão para facilitar a visualização, ou então você assista pelo notebook, ok? Ou então, se não tiver como, você só fica atento aí no áudio, que eu vou de qualquer forma falando aqui, narrando um pouco das tabelas. Então, o Tesouro Direto é título da dívida do governo federal e que sofre incidência do imposto de renda, certo? Então, assim, o governo ele precisa de dinheiro para pagar suas dívidas, fazer seus empreendimentos, usar para suas necessidades. E os juros que o governo pagaria da sua dívida ou para poder executar o empreendimento seriam muito maiores do que o dinheiro que ele precisa pagar para o investidor em troca desse adiantamento, né? Quando você compra um título, é como se você adiantasse um dinheiro para o governo e por esse adiantamento ele paga uma porcentagem aí periódica para você. E essa incidência do imposto de renda, ela é dada em cima do lucro que você obtém e não do principal. A gente vai ver mais à frente a tabela regressiva de quanto que é pago em relação ao tempo, certo? À direita aí a gente vê a tabela dos títulos do Tesouro, apresenta o Tesouro IPCA com os diversos vencimentos, IPCA com juros semestrais, também com os diversos períodos ali de vencimento, Tesouro prefixado e seus vencimentos e o Tesouro Selic. Aqui também vem as taxas, essas taxas que são as taxas de rendimento do Tesouro, elas variam diariamente. O valor mínimo de aplicação, que varia ali entre R$30 e R$50, a não ser o Tesouro Selic, que é um pouco mais caro, R$106. E o preço unitário, que é o preço para você ter um título, né? Só que como o título ele é vendido em frações também, a gente tem esse valor mínimo aí, que é apresentado pelo Tesouro. E aí está a tabela regressiva do imposto de renda. Então, até 6 meses investidos, você paga no resgate 22,5% do lucro, de 6 a 1 ano 20%, de 1 a 2 anos 17,5% e acima de 2 anos a alíquota mínima, que é de 15%. Dentro do Tesouro nós temos o Tesouro Selic, que o retorno ele varia de acordo com a taxa Selic. Aí vai perguntar, mas não é renda fixa? Então por que varia? É renda fixa porque ela é pautada em alguma coisa já sabida, né? E a taxa Selic, que é a nossa taxa de juros, ela é periodicamente revista pelo Copom. Inclusive, se não me engano, foi ontem o Copom definiu que a taxa de juros vai permanecer a 2% ao ano. Então você sabe que o dinheiro que você aplicar no Tesouro Selic, ele vai render a 2% ao ano. Ele tem uma baixa rentabilidade, né, e uma alta liquidez. A baixa rentabilidade, obviamente, porque ele tem um risco muito pequeno, e como o risco e retorno eles andam de mão dada, quanto mais seguro for o investimento, menor a rentabilidade que ele vai te trazer. E a alta liquidez é porque é fácil você sacar o seu dinheiro quando vender o seu título e ter o seu dinheiro em mãos quando precisar. Então o Tesouro Direto ele funciona de segunda a sexta até as 5 da tarde e você solicitando o saque nesse período, no dia seguinte esse dinheiro já cai na sua conta, né? Cai em D+1. E é utilizado como reserva de emergência e para objetivos de curto prazo.
E um adendo aqui na reserva de emergência. Então, ela é de 6 a 12 vezes o custo mensal para situações de emergência. Então, só e somente só situações de emergência, seja, sei lá, sua geladeira quebrou e você precisa comprar outra, você tem um dinheiro de reserva para poder comprar. Você perdeu o emprego, você vai ter aí de 6 a 12 meses de contas pagas até que você arrume um outro emprego, então comece um negócio próprio, tem alguma outra fonte de renda. Você teve algum tipo de problema de saúde próprio, então na família você tem um dinheiro para custear isso daí, certo? E aqui na direita a gente tem a tabela, separei por dívidas e valores, e o total dessas dívidas, né, que são as dívidas básicas aí do brasileiro comum, daria ali R$ 1.230 nesse exemplo. E aí o exemplo da reserva de emergência, sendo 6 vezes, você teria que ter guardado R$ 7.380, e se você economizar 12 vezes, R$ 14.760. Obviamente que isso é um parâmetro, né? Então cada um tem uma realidade. Então, se você tem um emprego ou uma fonte de renda que ela é mais instável, então você não tem tanta certeza do amanhã, você pode fazer com que a sua reserva de emergência seja maior. Agora já você é um servidor público, que já tem um pouco mais de segurança do que os servidores de iniciativa privada, os trabalhadores, né, de iniciativa privada. Aí você pode ter ali um pouco menos. O importante é que a reserva de emergência ela tenha a quantidade de dinheiro que você vai conseguir suprir de fato alguma emergência que possa acontecer na sua vida. Agora vamos para o tesouro pré-fixado. Então o retorno varia de acordo com a arbitragem de juros. E essa arbitragem ela é baseada na nossa taxa de juros também, certo? O tesouro Selic ele paga exatamente a Selic, e o tesouro pré-fixado ele dá um prêmio maior de rendimentos. Então, agora ele deve estar, sei lá, por volta de 6%, 7%. E essa arbitragem de juros ela também varia de acordo com a segurança da economia do país. Então, quando se vê que as pessoas estão mais seguras quanto ao futuro do país, o futuro da economia, essas taxas elas caem, porque fica menos arriscado você emprestar dinheiro. E quando esse risco aumenta, a tendência é que a taxa do tesouro, as taxas de juros do tesouro aumentem, né? E você consegue acompanhar isso pelo pré-fixado. O tesouro pré-fixado é indicado para quem procura ter maior controle para planejar o que fazer com o dinheiro assim que ele for resgatado. Então, como quando você compra o seu título do tesouro pré-fixado, você já sabe o quanto ele vai pagar anualmente até o vencimento dele, você consegue planejar para que você vai usar esse dinheiro e qual o montante que você vai ter no final daquele prazo. Então, facilita ali toda a sua organização financeira, certo? E se você, digamos, eu posso ir comprando mês a mês tesouro pré-fixado? Pode. As taxas vão variar e no final do período, se você comprar o título para o mesmo vencimento, você vai receber a média daquelas taxas de juros que foram compradas ali no momento que você fez o aporte no tesouro. É indicado para investimentos de médio prazo. Então, ali, investimentos para 4, 5 anos, 6 anos, é indicado que você utilize o tesouro pré-fixado. E ele não há proteção contra a inflação. Então, ele não tem nenhum tipo de mecanismo de proteção contra a inflação. Então, você pode, por exemplo, comprar um título que está te pagando 5% ao ano e naquele ano a inflação vai ser 7, 8, 9, 10%. E aí, ao invés de você ter um ganho real, você teve uma perda, né? É óbvio que na questão absoluta do valor, né, o dinheiro em tela, ele vai crescer aquela taxa. Porém, a inflação ela vai comer ali um pouco do seu poder de compra, né? Então, meio que fica no 0 a 0. E por último, o Tesouro IPCA, que o retorno varia de acordo com o IPCA, que é o índice de inflação, o índice que mede a inflação. Ele é um título que ele te protege da inflação, e esse protege, ele está entre aspas, justamente porque assim, ele acompanha o índice da inflação. Porém, a inflação real, ela depende da pessoa, depende do estilo de vida da pessoa. Então, por exemplo, um brasileiro médio que só tem o seu lazer normal no seu final de semana
e tem suas dívidas normais ali do dia a dia, a inflação para ele é diferente da inflação, por exemplo, de alguém que precisa constantemente estar fazendo viagens de avião. Por quê? Porque são custos diferentes. É diferente de alguém que, por exemplo, tem um negócio próprio. Então, vai muito do tipo de coisa que você consome, né? Então, a inflação real para cada um diverge. Então, às vezes, a inflação para mim, ela vai ser maior do que a inflação para você, porque o meu estilo de vida, as coisas que eu consumo, são diferentes das coisas que vocês consomem. Utilizado para objetivos de médio e longo prazo. Saindo do Tesouro Direto, a gente chega no Certificado de Depósito Bancário, que é o CDB. Ele paga uma porcentagem do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é a quantidade de juros que é cobrada por dia para emprestar dinheiro entre si, no caso dos bancos, né? Então, o banco ele não pode fechar o dia dele com os seus cofres no negativo, né? O seu balanço final ali do dia no negativo. Então, quando, por exemplo, ele tem um saque inesperado de um valor muito relevante e, porventura, ele acabe ficando com esse caixa negativo, ele precisa pedir ali um empréstimo para um outro banco, né, para o vizinho do lado, para que ele possa cumprir essa regra de sempre fechar no positivo. E aí, esse juros que é cobrado de um banco para o outro, para esse empréstimo de um dia, se chama CDI. E é baseado nele que a gente tem também a nossa taxa Selic, certo? Então, eles andam ali meio que juntos, né? Uma diferença muito irrelevante do CDI para a taxa Selic. Ele funciona igual ao Tesouro Direto, porém com bancos. Então, no Tesouro Direto, você está emprestando seu dinheiro para o governo e o governo está pagando um retorno em cima desse dinheiro que você está emprestando para ele quando você compra o título. No caso do CDB, é exatamente a mesma coisa, só que você está emprestando seu dinheiro para o banco. Ele é utilizado como reserva de emergência, quando você compra um CDB de liquidez imediata, né? E para objetivos de curto prazo. Quando eu falo objetivo de curto prazo, eu falo, por exemplo, você quer fazer uma viagem o ano que vem, ou o mês que vem, ou daqui a tantos meses, ou você quer juntar um dinheiro para comprar determinada coisa daqui a 2, 3 anos. Então, esses são os objetivos de curto prazo. E aí, o Tesouro Selic e o CDB eles são os investimentos ideais para que você possa cumprir os seus objetivos, certo? Tanto pela segurança quanto pela liquidez. E ele possui também a incidência de imposto de renda, assim como o Tesouro Direto, em cima do lucro obtido. E aí vem a tabela do Certificado de Depósito Bancário, CDB. Então aqui à esquerda a gente tem diversos CDBs, né, de diversos bancos, como o Banco Pactual, o Banco Modal, a Caixa e outros diversos CDBs de outros bancos. Aqui a gente tem o prazo, aqui a gente tem o vencimento desse CDB, a taxa, né, que é a porcentagem em cima do CDI que ele paga, né, a taxa equivalente ao CDI, os juros, quando que ele paga os juros, somente no vencimento, nesse caso aqui, mas tem também outros tipos de vencimento, a amortização, horário e a aplicação mínima com vários valores. Letras de crédito imobiliário, as LCI. Então, ela também paga uma porcentagem do CDI. O dinheiro captado pelos bancos é emprestado a empresas para a realização de empreendimentos imobiliários. Então, quando você compra uma letra de crédito, você sabe que esse seu dinheiro vai ser emprestado para determinada empresa para que ela faça empreendimentos só e somente só imobiliários. Por isso que são letras de crédito imobiliário. Utilizado para objetivos de curto e médio prazo. E eles são isentos de imposto de renda. E aqui a gente tem a tabela com a LCI, também de diversos outros bancos. No caso aqui, tem esse Banco Rodobem, BTG Pactual e tem diversos outros bancos aí também. Aqui o prazo, o vencimento, as taxas em cima do CDI e a mesma coisa que a gente viu no outro lá, a aplicação mínima, os horários, quando que paga os juros, aí tem somente no vencimento, tem um pagamento mensal e tudo mais. Letras de crédito do agronegócio.
que é idêntico à LCI no seu formato, porém o dinheiro ele é emprestado para financiar o agronegócio. E aí alguns exemplos aí que seguem a mesma coisa do LCI, com prazos, valor mínimo e diversos bancos aí para o qual dos quais você pode comprar essa letra de crédito. Certificados de recebíveis imobiliários e os certificados de recebíveis do agronegócio. Eles são semelhantes à LCI e LCA, porém eles não possuem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Então, todos os investimentos que a gente viu anteriormente, eles têm essa garantia. E o que é o FGC, né? Ela é uma espécie de instituição anticalote que garante que, em caso de algum problema com o pagamento disso, com o pagamento do retorno esperado, ela garante até R$250 mil investido por pessoa, certo? Só que não é uma segurança tão boa o FGC, né? Porque se você fizer os cálculos da quantidade de pessoas e quantidade de dinheiro que tem investido nesses investimentos, que tem aplicado nesses investimentos, o FGC não conseguiria cobrir o valor total ali para os participantes, mas querendo ou não é alguma segurança que você tem, certo? E aí, mesma coisa, diversos CRI e CRA, os mesmos moldes das tabelas anteriores. Debêntures. Então, as debêntures são títulos da dívida de uma empresa, né? Então, a empresa ela pretende fazer um empreendimento ou algum movimento e ela oferece as debêntures e você pode comprar e esse dinheiro ele vai ser utilizado para financiar esse projeto da empresa. Possui uma rentabilidade superior aos demais títulos de renda fixa, porém também possui um risco maior envolvido. E por que possui um risco maior? Porque assim, basicamente você recebe como renda fixa, mas você corre os riscos da renda variável. Porque da mesma forma você vai ter que analisar a empresa, e a gente vai ver renda variável mais para frente, no próximo vídeo. E por quê? Porque você tem que saber se aquela empresa ela tem condições de arcar com o que ela está prometendo de retorno. Então, existem empresas que elas não estão muito bem das pernas, mas têm a intenção, às vezes, de fazer um empreendimento, alguma coisa, para poder melhorar, só que a capacidade de pagamento da empresa está prejudicada, então é um risco muito maior, e por isso que seria uma debênture que pagaria ali um retorno muito maior, né? Então, eu não aconselho investimento em debêntures. Óbvio que você pode investir em debêntures e dar super certo e tudo mais, só que eu acho que é um risco que você assume e que não vale o retorno que você vai ter. Mas aí cada um de vocês avalia, faz ali a gestão do seu próprio risco e verifica se acha interessante. Como eu falei, né, o dinheiro é empregado em projetos da empresa e são oferecidas taxas de retorno pré ou pós-fixada. Então, já pode estar combinado quanto você vai ganhar de retorno anual, ou então eles podem atrelar algum indicador, como o IPCA, o CDI, e aí esse vai ser o rendimento que você vai receber. E ele não possui a garantia do FGC. E aí, ou seja, você tem dois riscos grandes ali no mesmo produto, né? Tanto a questão da falta de dinheiro, então existe calote em debêntures e eu já vi acontecer calote em debêntures e na história existem muitos calotes em debêntures e simplesmente você perde seu dinheiro e ponto final, né? Não adianta chorar em lugar nenhum porque o seu dinheiro não vai voltar. Aí está uma tabela com diversas debêntures, né? Aqui nessa coluna, como eu falei, tem atrelado ao CDI mais uma taxa, IPCA mais uma taxa. Também tem alguns que são já uma taxa sem atrelar a nenhum tipo de indicador. Os prazos, as aplicações mínimas e por aí vai. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês botarem aí nos comentários ou então entrarem lá no Instagram. Eu estou buscando fazer lives toda semana, né, periodicamente. Não estou com data fixa, mas eu sempre aviso lá pelo Instagram quando eu vou fazer as lives para tiragem de dúvida, certo? Podem também perguntar pelo direct, não tem problema, eu posso ajudar vocês ali de forma individual. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e aperte o sininho para que você seja notificado. Me siga lá no Instagram,
Um abraço a todos e bons investimentos.